Oi, amores! Vem comigo para mais uma decoração. Vamos fazer um lindo bolo hoje de 2 andares, gente. Aí eu começo a preparar o nosso bolinho aí, já colocando um pouco do recheio de doce de leite aí na minha base, pra gente colocar o nosso bolo ali, né? Para fazer uma colinha. O bolo que eu vou fazer hoje é para 40 pessoas. Eu vou fazer o aro 20 centímetros de diâmetro com 10 de altura. Eu utilizo essa forma aí, gente, ela tem 15 de altura, mas eu utilizo elas para montar os bolos, tá? Então, vamos desenformar o nosso bolo. Lembrando que esse bolo e esses recheios eu fiz lá no TikTok, fiz numa live lá no TikTok ao vivo para vocês, tá bom? Vou fazer toda a estrutura do meu bolinho agora. Estou utilizando esses caninhos de sustentação aí da Blue Star, né? E vou fazer um triângulo, porque o bolinho que eu vou utilizar é um bolinho de 15 centímetros de diâmetro em cima, tá? Então, recapitulando, bolo aro 20 por 10 embaixo e 15 por 10 em cima, tá? Lembre-se que as informações dos bolos a gente sempre passa aqui na tela para vocês, tá bom? Fiz a mesma coisa com o nosso disquinho e agora vamos desenformar. Ajeitamos bem o nosso bolinho ali para deixar ele bem no meio e era para mim ter furado esse saco aí para tirar o ar, né? Agora eu vou utilizar aí, ó, 2 palitinhos de churrasco para fazer uma trava no nosso bolinho. Tive um grande alívio quando fui fazer a entrega desse bolo, porque esse salão de festa que eu sempre entrego o bolo era uma rua bem ruim, gente, mas quando a gente chegou lá, que a gente pegou o início da rua, a gente viu que a rua foi asfaltada e foi até um alívio, né? Porque eu já entreguei bolos bem grandes lá, de mais de 2 andares, e agora ficou bem mais fácil de fazer a entrega nesse local. Desse jeito fica bem estruturadinho o bolo de vocês e não tem perigo no transporte, tá? Lembrando que eu sempre falo para vocês, para bolo de andar, quem for fazer trajeto muito ruim ou para outra cidade para o bolo ser transportado, vocês podem fazer a blindagem com ganache, que vai dar mais segurança para vocês, para você ou para o seu cliente levar, transportar o bolo, tá? Fiz toda uma pré-selagem no nosso bolo e eu estou utilizando chantininho para cobrir esse bolo. Agora eu vou fazer aí, ó, um tom de lilás, né? Usei corante rosa e corante azul da Mago, o rosa e o azul normal. E aí, a gente vai cobrir todo o nosso bolinho de cima. Vou trabalhar com um bico de confeitar na parte de baixo do nosso bolo, então eu vou fazer o alisamento todinho na parte de cima do nosso bolo, para depois a gente vir para a parte de baixo. Agora, depois do nosso bolo todo coberto na parte de cima, eu venho aplicando aí o glitter, e eu tô utilizando o glitter pink, tá, gente? Pra fazer todo, coloquei o fundo lilás embaixo para deixar o nosso bolo numa tonalidade bem bonita com esse pink aí, tá bom? Como o meu bolo, a parte de baixo vai ser coberta com essa mesma
mesma tonalidade de lilás, então eu usei o fundo pro pink lilás também e ficou super bom. Chapei todinho meu bolo de glitter e ficou desse jeito, a coisa mais linda, uma riqueza. Agora eu estou trabalhando aí no bolo de baixo com o bico um M. E tô fazendo rosetas, gente. E olha o ponto desse chantininho, que perfeito que tava, né? Apesar de estar um calor imenso aqui na minha cidade, o chantininho estava bem lindo, bem bonito para trabalhar, tá? Então, eu sempre aconselho vocês façam o seu bolinho aí um pouquinho de antecedência para você deixar por aproximadamente aí no mínimo uns 25 minutos na geladeira antes de você entregar para o cliente. Isso é bom porque faz dar uma seguradinha a mais aí na sua cobertura antes do transporte, principalmente com esse calor, tá? Eu acabei fazendo esse arremate ali com as rosetas aí nessa partezinha de cima, mas nem precisava, né? Eu poderia ter feito um detalhezinho um pouquinho mais ralinho de bico aí, porque eu venho com esse outro bico aí, gente, utilizando o corante amarelo, tá? E tô utilizando aquele bico número 20, tá, gente? E vou fazer dar a volta em todinho o meu bolo com esse detalhe que vocês percebem aí que eu tô fazendo uma trança, tá? Então já dá para vocês imaginarem que bolo que a gente está fazendo aí, né? Dei a volta, a referência que a cliente mandou desse bolo para mim não era desse jeito, a trança, então eu decidi fazer dessa maneira para modificar o modelo do bolo, até porque do outro jeito que tava, eu achei que com essa decoração não iria combinar muito, tá? E eu fiz dessa maneira e eu achei que ficou super bacana. Olha que lindo. Finalizei todinha aí a trança e agora eu vou vir finalizar com o meu topper, tá? Gente, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu trago para vocês aqui, tá bom? E compartilhe o nosso vídeo e deixa aquele like se você gostar aí, tá bom? Eu fiz um lacinho de cetim, coloquei na pontinha da trança, tô finalizando com esse topper, que olha que riqueza, gente, com essa coroa. O valor que eu cobrei desse bolo foi R$ 410, incluindo o topper, tá? Lembrando que esse bolo é para 40 pessoas. E aí está o resultado, comenta aqui embaixo o que você achou e que tema mais que vocês querem que eu traga aqui para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!